Vamos gravar. Presta atenção se tá gravando sempre, viu? Porque senão... Tá gravando. Vamos lá. Aqui pra mim começou. Então vamos lá. Então, olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês, contar um pouquinho da nossa experiência. E eu me chamo Arlen Aguiena, sou esposa da Daniele e nós somos catequistas aí na Paróquia São João Bosco. E pode se apresentar. Olá, meu nome é Daniele Neves, sou esposa do Arlen. Como ele disse aí, nós somos catequistas, né? Já tem um tempo aí. E hoje, a convite da Pastoral da Família, estamos aqui para falar um pouquinho para vocês da nossa experiência com o tema de hoje, que é catequese começa em casa. Nós temos 3 filhos aí, né? A mais velha, Gabriele, com 14 anos, Pedro Paulo, 4 anos, e o Joaquim, né? Que daqui uns dias aí completa 1 mês. Então, pessoal, a gente vai compartilhar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, da nossa caminhada, e eu gostaria muito de começar fazendo uma oração, né? Então, a oração do Espírito Santo. Vamos lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então a gente podia começar fazendo algumas leituras do Catecismo da Igreja Católica, né? E eu vou até pedir para a Dani já começar na nossa leitura. Então, eu vou ler aí o parágrafo 1653. A fecundidade do amor conjugal estende-se aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural que os pais transmitem aos filhos pela educação. Os pais são os principais e primeiros educadores dos seus filhos. Neste sentido, a missão fundamental do matrimônio e da família é estar a serviço da vida. Então, assim, catequese começa em casa e o papel primordial e primeiro é do casal em conduzir essa criança, esse filho, nessa espiritualidade. Então, a gente se sente responsável, né, por toda a caminhada, né, implantar a sementinha da fé desde aquela fase bem inicial, né, da criança, trazendo, né, as histórias, a fé, a oração, a convivência. O primeiro convívio ali é da família, né, e a família ela tem um papel primordial que é não só falar, não só ensinar, mas viver aquilo que se acredita. Isso é muito importante, né? E assim, eu gostaria até de continuar aqui a leitura da Daniele falando assim sobre a igreja doméstica, né? Então, Cristo, no 1655, quis nascer e crescer no seio da Sagrada Família de José e Maria. A igreja não é outra coisa senão uma família de Deus, desde suas origens. O núcleo da igreja era, em geral, constituído por aqueles que, com toda a sua casa, se tornavam cristãos. Quando eles se convertiam, desejavam também que toda a sua casa fosse salva. Essas famílias se tornavam cristãs e eram redutos da vida cristã no mundo incrédulo. Então, hoje, né, se nós podemos tomar decisões pelos nossos filhos, né, a gente sempre quer o melhor por eles. Então, assim, o casal ele tem o dever de demonstrar aquilo que ele acredita, né? Então, assim, desde a questão do ensino, dos estudos, da parte social, da igreja. Então, assim, sempre os pais estão ali envolvidos e direcionando os seus filhos, né? Isso é muito importante, né? O compromisso na caminhada e no crescimento do filho. Parágrafo 1657. É aqui que se exerce, de modo privilegiado, o sacerdócio batismal do pai de família, da mãe, dos filhos, de todos os membros da família. Na recepção dos sacramentos,
na oração e ação de graças, no testemunho de santidade de vida, na abnegação e na caridade afetiva. O lar é, assim, a primeira escola da vida cristã e uma escola de enriquecimento humano. É aqui que se aprende tenacidade e a alegria do trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e sempre renovado, e, sobretudo, o culto divino, pela oração e pelo oferecimento da própria vida. Aqui, de modo especial, eu marquei, né? Então, assim, o lar é, assim, a primeira escola de vida cristã, uma escola de enriquecimento humano. O que eu posso entender aqui, né, é na recepção dos sacramentos. Então, é dever dos pais, desde a fase inicial, sempre buscar o quanto antes a questão do batismo, né, participar de todos os sacramentos, isso é importantíssimo, né, desde os pais com o matrimônio, né, e assim, na vida da criança, com o batismo, escolhendo bem o padrinho, né, escolhendo o padrinho da fé católica, por favor, né, e seguindo todas as orientações necessárias para isso é muito importante. Dar continuidade e estar junto, né, levando a catequese, né, participando, estimulando, né, que a criança faça a primeira Eucaristia, que depois ela dê continuidade, inclusive, para a parte da crisma. Então, assim, isso é muito interessante. Que os pais estejam com um papel ativo ali, de levar, de estar comprometido, de estar conversando com os catequistas, isso é muito bom. Então, para o lado do catequista nosso, isso é super importante. Porém, não é dever só do catequista orientar na fé, né? Então, assim, o catequista, ele traz ali as informações, ele auxilia o sacerdote no papel da catequese, né? Mas os pais também têm um dever ativo e muito importante, porque é através da família que essa criança, né, esse jovem, esse adolescente, ele vai ter a convivência da fé, ele vai participar, ele vai à missa, então ele precisa ter essa referência de fé, a referência de cristão dentro de casa, né? É importante isso. Quando a gente fala de oração, então talvez a gente possa trazer alguns exemplos, né? Pensando sim de uma forma assim. Não existe uma receita pronta ou ideal ou que é o mais certo em todos os casos. A gente não veio aqui falar o que é o certo, o que é totalmente errado, né? Mas a gente vai contar um pouco da nossa experiência para falar aquilo que talvez tenha dado certo, aquilo que foi bom, né? De algumas experiências nossas para tentar contribuir e que, se possível, ajudar alguém na medida do necessário, né? Mas não como uma regra geral estabelecida. Então, assim, a gente conta um pouquinho daquilo que serviu para a gente e que serviu para vocês, que bom, né? É a nossa intenção. Então, assim, na oração dentro de casa, a gente consegue ter alguns exemplos, né? E algumas histórias que talvez fizessem a gente refletir, né? Então, uma delas é bem interessante, a Dani acho que pode contar até melhor do que eu isso. O que eu queria compartilhar aqui é em relação, por exemplo, às orações, né? Eu sempre tive o hábito, né, de fazer as minhas orações. Logo que a Gabriele nasceu, sempre, desde pequena, levava nas missas, né? E teve até um momento, assim, que eu fazia a oração com ela, e rezava o terço, não diariamente, porque ela era muito pequena na época, ela tinha em torno de 5 a 6 anos, mas a gente tinha esse hábito de rezar juntas. Só que com o tempo isso se perdeu. E aí agora, né, recente, ela quis muito servir num retiro. E aí, a gente, para ajudar nessa preparação dela, né, decidiu, eu junto com o Arlen, né, fazer a oração do terço diário. E aí, isso começou, não foi fácil, né, no começo, ela, como toda adolescente, pré-adolescente, 14 anos aí, que o terço demora muito, né, fazer outra oração, aí tinha dia que já começava e depois já ficava meio que sonolenta, já tô com sono.
mas a gente ali insistindo, né? E com o tempo, isso já foi tornando mais natural, né? Até chegou momentos assim que ela foi dormir na casa da avó, da bisavó, e levou o terço, ou quando não levava, rezava junto, né? É um hábito assim que eu já tinha, fazia as minhas orações só que sozinha. E aí quando a gente decidiu fazer isso juntos, né? É muito mais enriquecedor, assim, e acaba incentivando, né? Por mais que ela soubesse que, eu faço as minhas orações, eu rezo o terço, mas junto acaba que a gente está ali e dando o exemplo também. Assim, até para complementar a Dani, né? Assim, foi bem difícil no começo, né? A gente notou que, assim, aparentemente no servir da Gabriele parecia que ela não estava pronta ainda, né? Faltava muito, né, dessa questão de espiritualidade, talvez uma visão até inocente da coisa como, agora eu vou servir, eu vou estar lá, né, para talvez assim, não com o foco principal da espiritualidade. Então, assim, vamos treinar, né? Vamos praticar. E aí era uma orientação que a gente se preparasse, até o líder que estava com ela, né, trazia várias mensagens durante a semana, e assim, a gente identificou que era necessário fazer oração com ela. Falei assim, olha, lá você vai ter que rezar o terço, né, isso é muito importante, né, no servir. Rezar o terço vamos transformar isso num hábito. E aí, em alguns momentos foi realmente, como a Dani acabou de dizer, foi muito difícil, ela sentia sono, ficava muito brava na hora de fazer oração. Então a primeira semana assim foi uma tarefa árdua, né? Algo muito difícil, né? Ela se opunha assim com todas as forças, ainda que ela quisesse trabalhar. Então assim, o desejo de servir não tinha terminado, né? E pelo contrário, era forte, mas ela não queria fazer oração do terço. Então assim, até nessas primeiras semanas, depois do terço ou antes, né, a gente acabava usando alguns exemplos, algumas passagens para mostrar para ela o porquê que era importante, né? E não é porque a gente decidiu e pronto, não, né? Então a gente usava isso também para ajudar. E assim, diferente de só orientar, vai rezar, você precisa rezar. A gente falou, não, vamos rezar junto. Acho que a Dani propôs isso, né? Vamos rezar junto, porque essa oração em conjunto, a família inteira acaba ganhando. E ela acaba praticando realmente, né? Aprendendo com o exemplo. Então nós passamos a orar sempre, né? Fazer o terço diário, ainda que alguns terços eram o terço da misericórdia, né? Terços marianos, dependendo do dia, assim, mas todos os dias a gente fazia a oração. Então isso foi com o tempo melhorando, né? Então na primeira semana isso daí foi muito difícil. Com o tempo ela começou, ela nem contava direito a questão das contas das dezenas. Então assim, a gente até deixava ela continuar puxando a oração até que ela entendesse que já tinha passado da 10ª Ave Maria, ou enfim, né? Então ela ia passando, a gente só ia observando, né? Para ver se ela estava atenta ou não na oração, se ela estava distraída. E com o passar do tempo, assim, vamos pensar aí, quase um mês depois, 30 dias depois, ela já começou a rezar isso com mais tranquilidade, com mais leveza, sem dar problema, sem ficar cansada, sem ficar bicuda, né? Então, assim, foi natural, né? Então, no começo foi um pouco difícil, mas depois o treinamento, o dia a dia ficou leve, né? E aí, hoje, com uma experiência, eu acho que super bacana, uma devolutiva de quando ela foi ficar um dia na avó, e a gente ficou sabendo que ela lá, sem que a gente pedisse, né? Mas ela rezou o terço, e a avó falou, ela rezou o terço, e aqui ela pediu, e depois ela ficou super contente que ela tinha feito essa oração. Então, assim, olha que bacana, né? De uma coisa super difícil, e eu acredito que até rápida, né? Mesmo que tenha durado aí alguns meses, aí até que ficasse assim, 100%, mas que ela trouxe algo dela, né? Ela conseguiu, ela gostou, aquilo passou a fazer parte do dia a dia, né? E olha que maravilha, né? A gente já tem resultados aí talvez em pouco tempo, né? Então já foi estimulado porque a gente estava junto, né? Então no cansaço de cada um, no sono do pai ou né? Cada um se puxava para fazer essa oração. E então assim, até nos casos assim da oração com pequeno, né?
que gosta de fazer oração, a Dani estimula o Pedro Paulo também nessa oração, nas canções, enfim. O PP, né, começou, né, comecei a incentivar desde pequenininho também, já tem uns 2, 3 anos, aí tá com 4, porque de manhã fazia só a oração, né, diária, do Evangelho, tudo, e aí sempre acendo a vela para dar início às orações, e aí ele sempre ficava do lado ali, e acompanhando, né, e junto, esperando o momento de apagar a vela, porque para ele, né, era a recompensa ali, apagar a vela, ele adorava isso. Então, acabou que o começo do incentivo com o menor foi dessa forma, né? Ele me vendo fazer as orações, ele ali começou a ficar do lado e foi assim. Então, assim, talvez aí a gente se pergunta, né? Pô, mas eu quero meu filho engajado na igreja, eu quero ele participante. Pô, como é que eu faço isso? Como é que eu coloco essa vontade de trabalhar, de estar no meio? Olha, eu não sei qual é a melhor maneira, acho que a gente não sabe, mas assim, o que a gente poderia contar é da nossa dificuldade, né? Se eu quero meu filho engajado na igreja e participando, qual é o meu papel, né? Qual é o papel do casal, né? No serviço à igreja? Então, assim, buscar que o seu filho tenha uma ação na igreja, talvez passe pela experiência dos pais. Então, assim, quando a gente começou a catequese, até falando na questão da catequese, já faz 8 anos que, aí a gente vai completar 8 anos que está eu como professor de catequese, né, desses encontros, eu entrei para suprir uma necessidade de um colega que era então professor de Crisma, e que a gente sempre trocava ideia, a gente conversava muito sobre isso, porque a gente se conheceu no cursilho, e ele falou assim: olha, eu passei num concurso, eu vou ter que ir para outra cidade, eu vou ter que ir lá para o Acre, você não quer ficar no meu lugar, você me ajuda? Então na época eu comecei, eu não comecei sozinho, né, eu tinha auxílio, então sempre em duplas, e aí a gente foi se preparando, sempre estudando, dava muito trabalho no começo, né, ainda dá um pouco de trabalho hoje, porque a gente sempre se baseia e fica estudando sempre, o que é bom, porque me mantém próximo da palavra, estudando, isso é muito bom, então esse é um compromisso, toda sexta-feira ali eu estou estudando o tempo todo e isso me faz muito bem. Né, buscando a palavra de forma assim, estudar mesmo, toda semana, isso é muito bom. E com o tempo, né, eu conheci a Dani também no cursilho, né, então assim, alguns anos depois ela veio, eu fiz o convite, eu já não tinha mais ninguém para me auxiliar ali, né, eu estava fazendo a aula de catequese sozinho e eu estava encontrando dificuldades, né, eu falei, você não pode me ajudar, né, então assim, já era uma coisa que eu imagino que seja uma vocação, eu gosto muito de fazer isso, mas assim, para Dani talvez, né, qual que era a sua experiência? Eu nunca me imaginei, né, dando aula de catequese. Né? Não sou muito de falar, né? Então, sempre achei que isso não era para mim. E aí, a gente começou, né? Eu fui por incentivo aí. E aí a gente acabou conseguindo dividir as tarefas, né? E aí hoje a gente chegou num jeito que funciona, né? Assim, a gente dividiu as tarefas, né? Eu falei, olha, Dani, eu sou péssimo com WhatsApp, eu tenho dificuldade de ficar mantendo, lendo, eu não consigo, assim, eu sou meio desligado do celular. E, assim, eu falei, olha, se você conseguir me ajudar só a me organizar em relação aos pedidos da coordenação, já vai ser excelente. E ela falou, ok. Aí depois fala assim, olha, ainda que você tenha dificuldade de falar, você não quer tomar, às vezes, algum espaço ali, sei lá, trazendo uma oração, ou um vídeo, ou ainda a parte divertida, né, que a gente pode falar dos encontros de Crisma, que vamos fazer uma dinâmica que tem a ver com o tema do dia, e a gente coloca isso como reflexão, né, tanto para leitura, mas como atividade, enfim. E foi dando certo, é claro que, assim, sempre existem dificuldades, desafios, né? Assim como hoje está falando aqui para vocês, mas a gente sempre topa e assim, ainda que não de forma perfeita, a gente tem buscado, né, se aperfeiçoar. Eu acho que essa é uma tendência natural dentro de casa, né? Talvez eu não saiba uma coisa, mas eu pergunto, eu peço um conselho do padre, de um outro colega, eu
visito aqui o catecismo, que tem todas as orientações, muitas das, né? E outras leituras. E usa muito esse catecismo. A gente topa em retiros, né? Em grupos, sempre nesse meio. Então, assim, eu não sei qual é o melhor caminho para que o filho ele esteja engajado, ou que a gente vá falar assim, esse é o caminho certo para que ele tenha gosto pelo trabalho. A gente não sabe, né? Mas o que eu posso dizer é que a gente tem uma vivência, e que talvez pela essa vivência, pelo trabalhar, né, a Gabi também se sentiu inspirada. A gente falou que era legal, a gente colocou dúvida, ela falou assim, quando você for, você vai adorar, você vai gostar, você vai achar bacana, e ela foi fazer o retiro, e depois ela quis trabalhar. Então, assim, olha, talvez pelo exemplo, ela vê, que a gente consegue, né, não é um bicho de 7 cabeças, não é impossível, né, é possível também, assim, que a gente, dentro da nossa pequenez, consiga ajudar um pouquinho, né, então, isso é muito bom. E aí, acho que a gente poderia até, quando a gente falou aí nas orações, a gente fazia alguns contos para ajudar a Gabriela a refletir, né? Então, só falar o certo e errado, às vezes não dá muito caldo, né? A gente não tem muita substância ali para conseguir conversar. E até quando a gente fica trazendo os exemplos de um erro do filho, talvez isso seja muito pesado. Então, trazer, às vezes, para uma história, né, ou para uma parábola, seja bem bacana. Então, assim, eu uso já a gente acabou usando de uma ferramenta dentro da catequese que a gente trouxe para dentro de casa, que eram algumas parábolas, né? Então, tem os livrinhos da Paulus, que fala sobre parábolas da sabedoria, da fé, da liderança, da virtude. Então, assim, a gente sempre sentava e conversava sobre algum aspecto e a gente indagava, o que você acha dessa história? E qual que é o seu posicionamento? Então, assim, de forma indireta, né, a gente ia trazendo talvez problemas que estavam acontecendo com a gente naquele momento, mas que a gente não atacava os erros diretamente, né, mas talvez umas reflexões sobre aquilo que deveria ser bom. E em alguns momentos, só pelo hábito, já ia passando por uma nova história e conversando. Então, assim, isso é muito bacana quando a gente consegue trazer uma conversa leve, né. Acho que a Dani poderia até ler uma das parábolas, né, que a gente separou aqui para vocês. Empolgado com o resultado da aula sobre o vaso e as pedras, professor Gilberto resolveu repetir a experiência. Ensinaria outra lição aos seus jovens alunos. Levou todos para o laboratório, encheu 3 panelas com água e colocou cada uma delas em fogo alto. Em poucos minutos, a água começou a ferver. Pegou, então, algumas cenouras, ovos e um pouco de café. Em uma panela, ele colocou cenouras, em outras colocou ovos e na outra pó de café. Deixou que tudo fervesse sem dizer uma palavra. A ansiedade se misturava à impaciência e curiosidade entre os jovens alunos. Todos de olhos fixos nas panelas, pois sabiam que alguma coisa surgiria dali. Ainda lembravam da lição que aprenderam na aula anterior. Cerca de 20 minutos depois, seu Gilberto apagou as bocas de gás, pegou as cenouras e as colocou em uma tigela, retirou os ovos e a colocou em outra tigela. Então, pegou o café com uma concha e o colocou também em uma tigela mais funda. Percebendo os olhos atentos, virou para os alunos e perguntou o que eles estavam vendo. Eles se entreolharam e responderam receosos, cenouras, ovos e café. O professor chamou então Aninha, uma das alunas mais atentas, e pediu que experimentasse a cenoura. Ela obedeceu, deu uma mordida e percebeu que estava macia. Chamou Maurício, um dos mais rebeldes, e pediu que pegasse um ovo. Ele tirou a casca, comeu e constatou que o ovo estava duro. Por fim, chamou Júlia, uma das mais tímidas da turma, mas muito inteligente, e ofereceu o café. Ela sorriu ao sentir o aroma gostoso e voltou a sorrir ao bebê-lo. Dirigiu-se a todos os alunos e disse: cada um destes alimentos enfrentou a mesma adversidade, a água fervendo. Mas cada um reagiu de maneira diferente.
A cenoura é forte, firme e inflexível, mas, depois de ser submetida à água fervendo, amolece e se torna frágil. Os ovos são frágeis, mas depois de serem colocados na água, o interior se torna mais duro. O pó de café é ainda mais interessante. Depois de ser colocado na água fervente, ele muda toda a água. Qual deles somos, né? Mas e o olhar do pai, né? O dos pais, da família, do casal, né? Entender que os filhos não só têm reações diferentes, mas também passam por momentos diferentes, né? E como momentos diferentes, cada um exige talvez uma tática, uma estratégia diferente para conduzir, né? Cada um tem uma personalidade, então a gente tem aí a Gabriele, o Pedro Paulo e o Joaquim, que a gente nem sabe ainda qual vai ser a personalidade dele, mas assim, em alguns momentos a gente é obrigado a ser mais duro, né? A falar, olha, você precisa fazer isso. Ah, eu não quero. Não, infelizmente a gente vai ter que buscar um meio de fazer isso, né? E você vai ter que aprender. Então assim, a gente tem que se posicionar. Isso eu preciso me posicionar. Ah, eu não quero ir na missa, eu tô cansado. Paciência, você vai do mesmo jeito. Por mais que tivesse reclamação, a gente ia do mesmo jeito. A gente forçou no começo do terço a oração diária mesmo, né? Sendo algo forçado, que depois foi natural. Mas por quê? Porque a gente estava junto, né? Então, assim, naquele momento foi uma estratégia que deu certo, né? Poderia não ter dado, mas ainda bem que deu certo, né? Pela graça de Deus e pelo nosso compromisso junto ali, acabou dando certo, que bom. Mas, assim, a gente pode também entender que, ao mesmo tempo, o Pedro Paulo estava ali junto, né? E a gente pensou assim, o terço não é uma oração para uma criança de 4 anos, pelo menos não parecia ser, né? Então, assim, a gente fazia oração, deixava ele talvez assistindo, para não incomodar e não ficar pulando. A gente falava, assiste um desenho ali. E aí depois a gente começou a ver que ele estava quietinho. Vamos tirar o desenho? A gente tirou o desenho. Tira o desenho. Aí ele começou a reclamar um pouco. Falei, então vem aqui, fica no colo. Você não precisa fazer oração, mas você fica junto, fica quietinho, né? Ele começou a ficar quietinho junto. E aí depois, em alguns momentos ele dormia e tudo mais. E aí com o tempo, né, nessa evolução da Gabriele, ele também começou a participar. Então, assim... Que hoje, né, a gente fala assim, olha, a hora do terço, que a gente reza sempre à noite antes de dormir. E aí fala, a hora de desligar tudo e rezar. Aí ele já vai lá, já desliga, né, pega o terço de todo mundo, já distribui o terço, né. E aí o que eu achei legal é que quando o Joaquim veio para casa, né, o primeiro dia que ele estava em casa, a gente foi fazer o terço, ele pegou lá um tercinho que ele tinha pequenininho, né? E falou assim, esse daqui é pequenininho, o tamanho do Joaquim. É para ele rezar com a gente. E aí colocou na mãozinha dele. Então, assim, com o exemplo, né? Nada forçado. Hoje ele já tem essa iniciativa e ele, inclusive, já aprendeu também algumas orações. Não todas, né? Algumas ainda não inteiras. Mas, assim, boa parte ele já sabe e reza junto. Hoje o Pedro Paulo, quando ele tem um pesadelo, ou como ele diz, né, um sonho ruim, ele faz uma oração que a mãe da Dani, a minha sogra, ensinou para ele, que ele gosta de fazer oração e ele dorme bem, né? E também a questão da oração do Santo Anjo. Então ele até um dia falou assim, não, eu sei rezar tudo, e ele foi fazer uma parte, a gente achou engraçado, um pedaço que ele se enrolava, mas ele falava assim, vocês estão errados, eu que estou certo. E assim, olha que interessante, quanto que nós como pais íamos saber que ele estava fazendo oração errada, né, do Santo Anjo num pedacinho, que a gente só percebeu quando ele pediu pra gente não fazer oração, né, ele falou que ele ia fazer para demonstrar que ele sabia, então a gente achou engraçado, brincou, e depois a gente começou cada hora a gente trazia um pouquinho da oração correta de novo, falava com mais paciência e mais, talvez um pouco mais devagar, né, na hora da oração, né? Então trazia um ritmo bem lento para a oração, para ele entender bem a palavra, e ele começou assim, não pela imposição, você está errado, mas vamos prestar atenção nesse lugarzinho aqui, repete, e aí ele foi pegando de modo natural, ele, né, já consegue fazer a oração certinho. Então assim, é bem
Assim, são algumas estratégias que a gente tenta, assim, porque o Pedro Paulo, quando a gente ataca, né, fala assim, você tá errado, ele fica muito chateado, ele se entristece, né, ele fica, ele demora, né, assim, talvez ele ficou, com 4 anos ele ficou o dia inteiro triste por alguma coisa que ele errou, ele se cobra muito, a gente vê nesse sentido. Então, assim, cada filho tem um porquê, uma forma de conversar, uma orientação, né? E aí a gente vê isso muito nítido, talvez pela idade ou pelas personalidades, que cada um tem um modo de agir e que é o nosso papel conduzir isso, né? Claro que a gente tem dificuldade também, a gente erra em alguns momentos, né? A gente às vezes passa do limite, mas assim, sempre com a intenção de trazer o bem. Então, errando ou acertando, a gente sempre busca isso. E uma coisa que a gente preza também é, assim, a gente estava com uma dificuldade na hora do almoço, né, que ou no almoço, ou na janta, ou nas refeições, que ou a Gabi estava estudando em casa no computador, o Pedro Paulo às vezes estava assistindo um desenho, ainda jogando um joguinho, e aí para sentar, a Dani vinha, assim, já tá na hora, e eu estava talvez trabalhando também, então cada um vinha num momento e a gente nunca se encontrava e começava, às vezes, alguém começava a comer sozinho, o outro, assim, eu falei, Dani, o que a gente pode? A gente combinou de sempre sentar junto. Aí não deu certo, eu falei assim, e se a gente pudesse fazer uma coisa que... depois eu entendi que a gente até fazia isso, mas de forma introspectiva, né? Em pensamento. Fazia agradecimento pela comida, mas não trazia isso de forma clara para a família, né? A gente não colocava isso como um momento. Falei, então vamos agradecer? Então, assim, no começo fui eu, daí depois a Dani, cada um tinha o papel de agradecer sempre quando a gente sentava à mesa para as refeições. Mas assim, cada dia era um que fazia oração, né? Cada refeição, cada momento era um. Fazia um rodízio. E o Pedro Paulo, ele gostou tanto, né? Que começou a querer toda hora, toda refeição. Ele falava, é minha vez, né? E aí E hoje ele gosta, né? Legal. Hoje ele gosta. Então, assim, se naquele comecinho ele não estava muito afim, hoje ele gosta. Então, assim, olha que bacana. A gente faz então, assim, de forma leve, a gente começa a introduzir isso no dia a dia para estimular, né? E aí, por exemplo, lembrando dessa questão que todo mundo estava numa tela, né? E para sentar e se reunir, a gente pensou nisso. A gente também tem um papel de pai e de orientador, né? E o primeiro catequista, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que entra dentro de casa, né? Hoje a gente não tem. A gente tem o aparelho de TV, mas nós não temos TV aberta, né? Nós temos os celulares, mas a gente não... Nós temos, né? As crianças não têm, né? Então eles não têm celular. Quando eles precisam ver alguma coisa, eles olham com a gente. O computador fica na sala. Então a gente fica atento a isso, né? Porque, querendo ou não, o celular é uma porta para o mundo, mas assim, a gente tem que ter o papel de estar junto, e a gente não orienta só pela questão da idade, né? Dos filmes, conteúdos, enfim, né? Mas a gente sempre gosta de assistir uma parte junto, ou ver sobre o que está falando, para poder falar, isso daí vale, isso daí pode. Por exemplo, a gente foi assistir um filme lá de Hollywood, desses né? Enfim. E aí era do herói, e a história do herói era super bacana, tal, e era um grupo, né, que era um grupo espacial, né, que eles tinham a missão lá, e a Gabriela adorou o filme, gostou muito, e eu falei assim, você percebeu que tem uma coisa ruim nesse filme? E ela falou, não. Eu falei, vamos tentar fazer um resumo disso daí? Tinha um personagem principal que era o herói, que descobre depois de muito tempo quem é o pai dele, que era um pai celestial, e aí esse pai foi responsável pela morte da mãe. Ele vai contando a história, em algum momento o filho descobre, né? E aí ele fica lá, né? Ele não gosta disso, o pai tenta ter uma iniciativa ruim para dominar o mundo, enfim, mas o pai, né, junto com os seus amigos, eles vai lá e mata o pai. Eu falei, nossa, olha que... O filho. O filho vai lá e mata o pai, né? Com os amigos eles vão lá e matam o pai. Eu falei assim, nossa, tá vendo que você gostou da história? Tinha todo um viés bonito de Hollywood, né? Olha que super história. Mas que se eu for trazer esse resumo assim, sem toda aquela fantasia, olha como isso é triste, né? E aí, aquilo que passa pela criança sem ela perceber, né? Digamos assim, né? É a armadilha pintada de presente, né? Pintar ou transformar aquilo que é super ruim, o vício, em coisa boa. E em quantos momentos isso aparece o tempo todo, né?
Então, assim, não que a gente precise assistir sempre, vou assistir somente contos bíblicos, não é isso, mas, assim, é talvez trazer à tona e fazer a reflexão junto com o filho, estar junto, porque o filho ele vai para o mundo, né? Ele vai conviver com o mundo, e ele precisa saber se posicionar. E a gente precisa trazer essa conversa, né? De coisas que a gente até não está atento. Então, pensa, se eu percebi isso junto com a Dani, a gente conversou com a Gabi depois, imagina o tanto de outras coisas que acabam passando e que a gente não vê. Então, assim, tá no caminho da igreja e trazer essa espiritualidade é o mínimo que o pai pode fazer, né? Que é ser o orientador, falar aquilo que é necessário, aquilo que é o correto, o certo e o errado, para que esse filho, em algum momento, ele consiga tomar suas próprias decisões, mas ele sabe onde ele aprendeu aquilo lá de berço. Mesmo que ele faça errado, ele vai saber que aquilo está errado, ele sente isso. Então, assim, é o nosso sentimento, né, em casa, né? Olhar para aquilo que a gente está absorvendo, tomar cuidado com aquilo que entra em casa, né, seja pelos amigos, seja pelas histórias, pelos conteúdos, e pelo menos pontuar, olha, isso daqui não é muito bacana, né? Se algum dia você for assistir escondido, entenda o porquê isso é ruim. Então, assim, não é questão de sair proibindo tudo, mas de orientar para que ele tenha aquela visão de que aquilo não é bom. Então, assim, já é um começo. E aí, às vezes, a gente até espera que tudo isso venha só da igreja, venha só do catequista, venha só da crisma, e eu acho que não é bem por aí, né? Então, assim, é claro que cada um tem o seu papel, e eles são papéis muito importantes, mas não substitui o papel do casal, do pai e da mãe. Então, para a gente fazer um fechamento sobre esses assuntos, eu acho que a gente poderia ler um último trecho do Catecismo. Então, para contextualizar tudo isso, vou ler aqui para vocês o parágrafo 1656. Nos nossos dias, no mundo muitas vezes estranho e até hostil à fé, as famílias crentes são de primordial importância como foco de fé viva e radiante. É por isso que o Segundo Concílio do Vaticano chama a família, segundo uma antiga expressão, eclésia doméstica, igreja doméstica. É no seio da família que os pais são, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros arautos da fé para os seus filhos, ao serviço da vocação própria de cada um e, muito especialmente, da vocação consagrada. Olha que palavra bonita que já fecha o compromisso dos pais em relação à espiritualidade e à fé, né? É no seio da família que os pais são para os filhos pela palavra e pelo exemplo, os primeiros mestres na fé. Não tem como exigir dos filhos algo que a gente também não esteja disposto a fazer, né? Então, assim, eu sei que é muito importante que o casal, quando juntos, né, conseguem ter mais força, eles são cúmplices, isso é muito bom. Pode ser que nem sempre isso seja possível, a gente tem uma tarefa aí de ir convertendo membro a membro da família, mas mais do que somente o falar, né, é o fazer. Então, trazer esse exemplo e querer o melhor do filho estando na igreja é realmente agindo, né? Não é querer que o filho seja cristão só dentro da igreja, não é querer que nós sejamos cristãos somente dentro da igreja, mas eu sou cristão no meu trabalho, no meu serviço, no meu lazer, eu sou cristão nas minhas conversas, nos meus grupos de WhatsApp, e às vezes é difícil se posicionar, né? Então, às vezes a gente, em vez de se posicionar, a gente pode simplesmente fugir, né? Você sai daquele grupo, sai daquele meio, para de frequentar, busca pessoas, né, que partilham da mesma fé e da mesma crença que você. Eu acho que é muito mais fácil quando você está junto. Então, ser cristão na igreja, né, com um grupo de pessoas ali, favorece, né? Então, assim, as amizades, elas vão favorecer isso, né? As amizades, boas amizades que estão ali no mesmo caminho que você. Isso é muito bom, né? Mas, assim, ser cristão em outros meios já é um pouco mais complicado, onde cada um tem uma visão diferente, cada um quer alguma coisa, ou que você encontra pessoas que não têm o mesmo compromisso que você. Então, assim, é muito importante que em casa isso exista, né? Porque aí a gente já tem pelo menos em 2 ambientes, né, muito claros. A gente tem a comunidade, a família cristã, ela age como cristão dentro de casa e dentro da igreja. Aí
com o tempo, né, a criança sendo cristão em casa e sendo cristão na igreja, ele vai conseguir ser com os amigos, ele vai conseguir ser na faculdade, na escola, no trabalho, no lazer, na brincadeira, ter essa visão. Então, assim, é aos poucos, né? E esse é um crescimento espiritual, assim. Então, a santidade deve ser um objetivo final para todo mundo. Eu sei que às vezes é difícil, mas de pouquinho em pouquinho, aquilo que parecia impossível, né, vai acontecendo. E aquilo que talvez não era tão... eu nunca, jamais vou conseguir fazer isso. Né? Então, algum tempo atrás eu imaginava, sei lá, alguns anos atrás eu imaginava que eu não ia conseguir fazer oração diária, muito mais ir várias vezes na missa, quando a gente podia ir na missa. Né? Então, assim, que eu ia ir frequentar cerco, Jericó, fazer a questão das adorações. Então, assim, isso é uma coisa que me faz falta, a gente gosta muito, mas que veio crescendo aos poucos. Isso não foi de supetão, não foi da hora para outra, né? Como uma receita mágica, o que, né? Isso me mudou, meu Deus, já sou diferente, do nada. Então, assim, eu já saí do retiro totalmente transformado. Para mim não foi assim, para alguns que bom que é assim, mas para mim foi aos pouquinhos, né? Aquilo foi crescendo, aumentando, fazendo parte da minha vida, né? Nos momentos fáceis, nos momentos difíceis. Então, a nossa experiência, pelo menos aí eu falo por mim, né? Foi de pouquinho em pouquinho que as coisas ficaram mais leves, que as coisas ficaram mais fáceis e que a gente busca, né? Praticar isso no dia a dia. Nem sempre é fácil, né? Tem momentos que é bem difícil, mas a gente sempre tem um cansaço, né? A correria do dia a dia. Né? Hoje o mundo chama muito para tudo, por isso que a gente nem tem a TV, né? A gente se distrai muito, né? A gente acaba sendo consumido por coisas que não trazem crescimento nenhum, né? Não é uma leitura, não é não é um bom filme, sabe? Coisas que, né, não acrescentam em nada, né? Então, assim, por que não, né? Buscar coisas boas que tendem a favorecer o crescimento espiritual da família, né? A união, a fé, a caridade, o amor, a oração, né? As atitudes. Então, assim, o que a gente pode dizer é que não é fácil, mas que se a palavra ensina, né? Fechar com chavão, se a palavra ensina, o exemplo arrasta. E o melhor exemplo é aquele que vem de dentro de casa, né? Acreditar no seu filho, ter uma postura positiva em relação a isso, até porque o próprio Dom Bosco dava alguns conselhos, né? Falando, né, de como lidar com os filhos, né? De acreditar no filho. Em vez de você castigar, era melhor você evitar, né? Que era melhor você estimular, dar respeito, né, confiar no filho, né, esperando aquilo positivo e não só proibir, né, encher as paciências da criança, né, cobrar demais. Então dá tempo ao tempo, né? Às vezes aquilo vai florescer na criança ou no adolescente, mas tudo tem seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo certo e a hora certa. Então, assim, confie, né? Que seja pela oração, que seja pelo exemplo, que seja pela devoção, ou que ainda seja pela própria, pela mãe de Santo Agostinho, né? Que ajoelhou e rezou muito pelo seu filho até que ele se convertesse. Então, assim, que seja por um desses meios, mas que comece dentro de casa e que os pais tenham responsabilidade, sim, pelos seus filhos, porque a graça do pai é a honra do filho, né? Então, assim, isso é muito bom, é muito positivo. Bom, acho que essa é a minha mensagem final. Eu agradeço muito pela oportunidade, espero que a gente possa ter ajudado no pouquinho da nossa experiência, né, que possa servir para quem estiver precisando aí. Eu também queria agradecer aí, né, e também a gente está assim, longe, né, só explicando um pouquinho, a princípio era para ser junto, né, mas acabou que o Arlen no trabalho voltou a trabalhar, né? E aí no trabalho dele teve um caso lá de Covid e aí ele teve contato, né, com a pessoa. Então esses dias aí a gente teve que ficar separados, ele tá isolado. Então por isso a gente teve que fazer dessa forma.
Mas isso foi uma atitude em conjunto, né? Algo que a gente decidiu junto e que a gente espera que proteja aí, né? Nossa família também. Então, assim, a gente partilha dessa importância de tudo que está acontecendo, mas estamos aí presentes, né? Estamos orando para todos que precisam. Orem pela gente também, a gente precisa, todos nós precisamos disso, que a gente possa se ajudar e ter uma visão solidária nesse momento, não só uma visão de medo, né? Muito obrigado. Obrigada aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.